irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o grupo Intercessores. E neste dia eu gostaria de responder a seguinte pergunta. O irmão me fez a pergunta que é a seguinte: o que é a raiz de amargura? Infelizmente, meus irmãos, isso é uma pergunta que hoje uma boa parte dos crentes tem essa dúvida. O que é a raiz de amargura? E eu gostaria de ler um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12, a segunda parte do verso 15, que diz o seguinte: que ninguém se prive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Eu gostaria que os irmãos entendessem que esse texto que eu acabei de ler no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, ele fala que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Eu gostaria que os irmãos entendessem comigo o seguinte: para que uma planta ela possa germinar e brotar, ela necessita de um solo fértil. E nesse texto de Hebreus, quando nos relata que nenhuma raiz de amargura brotando, significa dizer que essa amargura brotou em algum canto, ela germinou em algum local. E lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa raiz de amargura, na verdade, ela quando brota, ela quando germina, ela germina no coração do homem. E a pergunta que o irmão me fez é a seguinte: o que é essa raiz de amargura? Essa raiz de amargura não é nada mais, nada menos do que decepções, intrigas, murmurações, rixas, contendas, falta de perdão. Então, todos esses sentimentos, todas essas ações que eu acabei de falar para os irmãos aqui, elas vão ter de ter um local para germinar. Elas vão ter de ter um local para serem plantadas. E a partir do momento que elas forem plantadas, elas vão gerar uma raiz de amargura. E a palavra raiz, ela significa o quê? Sustentação, base, alicerce. Então, nós, como cristãos, temos de guardar o nosso coração. Porque é justamente do nosso coração que procedem todas as saídas da nossa vida. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, se você tem um coração alegre, a Bíblia diz que o seu semblante, a Bíblia diz que o seu modo de viver será alegre. Mas se você tiver um coração triste e fechado, a Bíblia diz que a sua vida será triste e fechada, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. Então, fofocas, murmurações, intrigas, falta de perdão, blasfêmias, conversinhas paralelas, falar da vida do irmão, alguém falou de você, e aquilo ali entra no teu coração, germina e brota. E o mais interessante é que, como o texto diz, que nenhum raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos sejam contaminados. Meus prezados irmãos e amigos do grupo Intercessores, muitas vezes essa raiz de amargura ela brota no nosso coração. Esse sentimento ruim brota no nosso coração, germina no nosso coração. E na maioria das vezes ele não só prejudica, esse sentimento não só prejudica a pessoa que deixou entrar tal coisa em seu coração, ela prejudica os que estão ao seu lado. Às vezes a falta do perdão
Não só prejudica você, prejudica o filho, prejudica a mulher, prejudica o marido, prejudica o pai, prejudica a mãe, prejudica uma família toda. Por uma simples atitude, perdoar. E quando essa falta de perdão, quando esse perdão não é liberado, essa falta de perdão entra no coração. E ao entrar no coração, ele germina. E ao germinar, ele vai brotar uma raiz de amargura. Então, eu espero ter respondido a pergunta de você que me fez a pergunta, né? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos pensar que de todas as coisas que nós devemos guardar, em primeiro lugar, devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Tenha um coração feliz, tenha um coração alegre, tenha um coração cheio da presença de Deus e com certeza sua vida será mais que abençoada, porque a palavra de Deus assim ela nos mostra. Então que Deus nos abençoe e que Deus possa abençoar você que me fez a pergunta, em nome de Cristo.